apóstolos, o amigo divino, sabe que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, mais dificuldade do nosso presente, este ano de hesitações e de erros. Mas nem por isso deixa de entendê-lo amorosamente às mãos. Olha, Mel. é um... Mel. Essa passagem aqui é muito interessante, é porque Jesus, quando se aproximava de alguém, ele já tinha sua ficha, vamos dizer, sua ficha, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Quer dizer, era um espírito altamente evoluído, que sabia da dificuldade de cada uma, e daí sabia como perdoar. Perdoava sempre. A psicometria, né, chamada, e tinha isso, era Chico Xavier. Chico Xavier, ele ia para uma livraria, chegava lá, comprava os livros, trazia para casa, quando chegava em casa não abria o livro. Ele só fazia colocar a mão em cima do livro, sabia todo o conteúdo do livro. Imagine Jesus de Nazaré. Então, ele sabia o problema de Judas, o de Nicodemos, o de Zaqueu, todos aqueles que estavam ali naquele momento, conviver com ele, ele sabia. Os problemas de Pedro, os problemas de Mateus, ele sabia de tudo. Ele só fazia olhar, acabou-se. A pessoa sabia, ele sabia tudo, tudo aquilo que existia de exemplos que eles davam. Às vezes, não tinha ensinamento da Torá, eles obedeciam a Torá, mas a Torá sempre ensinou que nós devemos amar a Deus. E daí o próximo não chegava àquele ponto. Mas, aí ele coloca no nosso dia a dia. Quem é a Graci, quem é Renato, quem é Zé Antônio, quem é Lula. E ele sabe todos as nossas percepções de vida, a nossa condição espiritual. E ele não reclama de ninguém. Apenas está nos esperando que nós podemos chegar até ele através do amor. Então, são esses casos que acontecem no nosso dia a dia. Então, alguém quer fazer mais algum comentário sobre o tema? O exemplo de Jesus. Omar Oliveira chegou, né? Bom dia, Omar. Bom dia a todos. Brigando com a minha câmera aqui. É mesmo, mas não brigue não. Prazer em reencontrá-los. É igual, a câmera chega já. Então, vamos aqui Seja agora. bem-vindo, meu irmão. Vamos fazer Obrigado. a nossa prece. A Graci saiu um pouco, porque ela fugiu para não fazer a prece. Mas é isso mesmo, vamos passar para Lula. Não é querendo tirar o braço da seringa, mas eu vou fazer a final, que eu vou fazer cantada também, tá? Então ser? Pronto. A Glaci Então, chegou. a Graci chegou, Vamos ver se isso aí sai hoje, viu? mas você ia fazer a prece, aí fugiu da tela, mas você voltou, então você vai fazer a prece. Ela anunciou que ia... Microfone. Sou eu que faço a prece? É. Então, elevemos os nossos pensamentos ao alto. Agradecemos a Deus pelo dia, pelo ar, por estar aqui, em busca de conhecimento, em busca da verdade, em busca do seu caminho, Pai. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, governador planetário, nosso guia e modelo, pelas instruções, por tudo de bom que tem nos dado, que nos dá sempre, pelos exemplos, e a Maria Santíssima, por tudo que pedimos e ela interferindo, pedindo por nós, mesmo nós ainda errados, mesmo nós ainda ignorantes, mesmo nós ainda pequenos e aprendizes, como eles chamam, que somos ainda crianças. Somos aprendizes no caminho do bem, da paz, do amor, do perdão. Então, que com essas preces, toda a espiritualidade de luz que aqui se fazem presente, nos dê a sabedoria e a compreensão
a fé para seguir adiante, a grandeza do Espírito para perdoar sempre, a sabedoria para compreender e esperar o tempo de Deus, e a serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos mudar. Que esse estudo seja de muito aprendizado, muita paz e muita luz para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, essa prece levar os nossos amigos espirituais e a Deus, a Jesus, para que nós possamos ter uma boa reunião. Sabemos que eles estão sempre presentes. Então, vamos passar para a leitura evangélica. Quem é o evangélico é Sival, mas não se encontra, vamos passar para o Zé Antônio, né? Pode ser, Zé Antônio? O microfone. Vamos lá. Missão dada, missão cumprida, como diz. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura, linho e tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães que vinham lamber as suas chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E, exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro a fim de que molhe a ponta do seu dedo com a água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento dessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como ninguém pode passar do lugar onde estais para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que mande à casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, e dá-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também a eles para esse lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas que os escutam, e que os escutem. Não, meu Abraão, disse o rico, se alguém dos mortos for ter com eles, eles farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que por alguns dos mortos, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscitem. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Isso aí. Mas esse não é do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Só para curiosidade. Très bien. Microfone, Renato. Zé Antônio, o que é que o senhor encontra aí nesse texto? Eu entendo e programa o seguinte: o que é o bem deve ser feito independente de indução. Ele tem que ser feito como deve ser feito, pela pessoa que tem que
fazer, e não visando outra coisa mais na frente. Isso é que eu tenho que ver. Então, você tem que ser bem, bom aqui. Você fazer os seus bens, as suas caridades aqui, e não independente de vontade de troca. Fazer apenas como tem que fazer. Essa é a lição que esse evangelho nos dá. É isso aí. Bom dia, Omar. Já conseguiu com a Câmara, entrou em acordo com a Câmara, não foi? A Graci, me diga aí sobre o tema do Evangelho. Sobre o Evangelho, Sim, que José Antônio leu. diferentes mundos, né? No caso de Abraão e o rico também. Isso é o que Kardec fez, foi de grande valia, porque ele uniu todos os capítulos, eles falam um do outro. Né? Então, esse aí, além do que José Antônio já falou, também tem a ver com os mundos, né? O que você faz, o que você é o que vai te representar lá quando você passar para a outra dimensão, né? Para outro estado, para outra estrada. É que a realidade é essa, a gente só muda de estrada. E dependendo do que nós fazemos, é o que nós vamos obter. Eu tive uma oportunidade até única, essa foi única mesmo, acho que ali era um umbral, mas de acordo com o mundo, né? Bem um mês antes de Kennedy desencarnar, eu acho que eu já falei isso, e eles estavam todos na orgia, né? Era bebida, era muito churrasco e muitas gargalhadas, né? Porque eles viam que eu procurava saída para não estar naquele meio e não estar ali, e de repente eu conseguia, através de muita prece, de muito clamor, eu conseguia subir, conseguia sair daquela situação ali, era como se fosse um morro lá embaixo. Né? Mas era um pé de árvore, era a estrada batida, era uma casa, tinha som, tinha churrasco, e eles todos bebendo, quer dizer, a vida natural, né? Mas do outro lado. Então, é assim, da forma que foi com Lázaro, né? Foi com o homem rico, enfim, é conosco. Então, a gente estar aqui, nós não somos daqui. Né? Nós estamos matéria, mas nós somos energia. E é tudo isso aí. Bom dia, Francineide, né? Francineuma, que é Franciele. Nilma, Franciele. Bom dia, Franciele. Olha, é interessante esse assunto, é porque nós... Oi, Franciele, bom dia. Bom dia, Nilma. Bom dia, seu Lula. Prepara a viola, seu Lula, para o fim do estudo. Estamos precisando de canção, viu? Nós encontramos aqui no exorto, foi muito interessante o exemplo de Jesus no Fonte Viva, que coincidiu com a leitura do texto de hoje. Cada um tem sua maneira de pensar, sua maneira de agir, e quanto à espiritualidade, vai receber tudo aquilo que ele construiu aqui, no presente. E nós estamos preparando nosso futuro. Nós resgatamos algumas coisas do pretérito, no presente, para nós pagarmos aquilo que nós praticamos e preparando um futuro. Esse futuro, no presente, é que a gente prepara o futuro. Então, no caso de Lázaro, do rei, né, e Lázaro, no caso ali, um partiu para a espiritualidade. E outra coisa muito interessante, para a gente passar para essa coisa, que ele disse para Abraão: enviai seus anjos, seus espíritos, e ensina os aqueles que convivem comigo, meus irmãos, porque provavelmente, o texto, a gente viu que os irmãos deles estavam fazendo as mesmas coisas, os mesmos erros. Aí ele disse, não, mas é interessante,
é que os amigos espirituais vêm nos ensinar, mas nós é que irmos a Deus, a nosso Pai, com nossas ações, nossos atos. É diferente. Ele dá o trabalho, nós devemos aí cultivar esse trabalho para nós produzir cada vez mais. Alguma coisa mais? Vamos passar para o texto, né? Graça saiu. Hoje vamos estudar no capítulo 15, os médios semimecânicos. Nós já estudamos, os médios intuitivos, acho que nós passamos, e vamos agora passar para os médios semimecânicos. Nós já conversamos um pouquinho sobre esse semimecânico. Então, quem vai ler? A Graci lê ou eu leio? A Graci quer ler? Microfone fechado. O Mar pediu a vez aí, bora dar a vez ao Mar, né? Amigo. Eu não vi, passou... A letra está de bom tamanho aqui, dá para ler. Então, o capítulo 15, médios semimecânicos. No médio puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No médio intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico participa de ambos esses gêneros. Sente que à sua mão uma impulsão é dada, malgrado seu, mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita, o mecânico. No segundo, precede-o, que é o intuitivo. E no terceiro, acompanha-o. Estes últimos médios são os mais numerosos. O que é que o senhor entendeu, Marco? Eu acredito que isso aí a gente até já repassou, pelo que eu entendo do texto. Que o médium puramente mecânico, ele serve de instrumento para a entidade espiritual, independentemente da vontade dele, vamos dizer assim, ele fica submetido ao que o espírito deseja transmitir, sem que tome conhecimento ou participe conscientemente do que vai surgir. Já o médium intuitivo, ele recebe essa mesma mensagem, só que o espírito, ao invés de, vamos dizer assim, se apossar da alma dele, né, ele intui, é como se fosse um pensamento dele. Ele tem consciência do que está fazendo e sabe o resultado daquela ação, da intuição que ele está tendo. E o médium semimecânico, ele acaba tendo as duas faculdades, né? Ele vai escrevendo, vai recebendo a mensagem, ou seja, o espírito intui, ou se apossaria, como eu falei antes, da alma, mas de uma forma que ele também toma conhecimento, toma consciência do que vai escrevendo, assim que coloca no papel, no caso da escrita. Era isso aí. Vamos passar para a Graci para ela discernir um pouquinho sobre o tema. Engraçado, essa criatura é engraçada demais. É muito engraçada porque você passou por um mar, não foi? Hoje está bem diversificado. Mas é exatamente tudo que o Mar falou. O mecânico, ele não vê, né? Ele simplesmente, é como o Chico Xavier, e não era praticamente ele. Ali e teve... Igual a máquina, é só... Exatamente. E nós, intuitivos, nós que somos pelo pensamento, né? A gente é assistido, né? Ali eles nos intuem, a gente vai fazendo. Às vezes, eu vou ser bem sincera,
já disse até isso a vocês, teve uma psicografia minha, que era eu escrevendo, eu ciente do que eu estava escrevendo, mas eu não entendi o porquê, mas no final, quando ele disse, lembra, você é muito especial, que era uma frase que eu gostava de usar lá na Cabo, quando eu trabalhava lá, para todos os vendedores, eu dizia isso aí para todos, né? E um desencarnou no período da Covid, e no final eu lembrava dele no momento, mas assim, eu nunca imaginei que eu estivesse escrevendo. Quando no final ele botou João Leite, eu nunca vou esquecer, por sinal eu tenho guardado essa psicografia. Então, assim, a gente escreve consciente, mas assistidos, com certeza assistidos. É bem interessante isso aí. É como se fosse um ditado, não é, Glaci? Você está recebendo a mensagem e está escrevendo. Exatamente, é como se fosse um ditado. Eu vou dar um exemplo ainda assim, como era no caso do médico mecânico, como Chico Xavier, como a Gracia citou. É como aquele trabalho que a gente faz, digita, aí joga para a impressora, ela só faz imprimir. É o que acontece com o médico mecânico. Chico Xavier escrevia texto até em aramaico, sei lá, na língua dos judeus, que era em hebraico, né? E ele depois mandava alguém ler, porque ele não sabia ler hebraico. Zé Antônio, alguma coisa, Antônio? Mas essa escrita em hebraico, era ele que fazia, independente de não ter nenhuma. Zé Antônio, nesse caso aí, primeiro eu vou dizer a vocês, vamos pedir para o nosso irmão Amadeus, que está numa reunião, me pediu, mas eu relevei, para que ele possa ter um bom trabalho lá onde ele estiver. Nosso irmão Amadeus Ferreira. Para ter dito antes, pediu para dizer, certo? Para falar sobre o caso dele. E daí eu levei na E as conversa, nossas não. orações, os fluidos vão. É isso mesmo, foi o que pediu Exatamente. isso. Seu Antônio, é o seguinte, eu vou falar sobre o caso que você está falando aí. Todos nós já sabemos, temos uma ideia o que é um médio intuitivo. A gente escreve sabendo que tem intuição de escrever um caso, uma lauda de qualquer assunto. Muitas vezes a gente vê aquele assunto que não está compatível com o momento que nós estamos fazendo ali. Então, nós estamos escrevendo. O mecânico é como o Chico Xavier. Chico Xavier, ele só tinha conhecimento 3%, 4% daquilo que estava fazendo. Ele não interferia na escrita que os amigos espirituais estavam escrevendo. Não tinha nada dele ali, o conteúdo, porque ele não tinha capacidade de influenciar o médium mecânico, ele não influencia nas mensagens. Então, no caso o poliglota, ou aquele que escrevia aquele que escrevia em outras línguas, os médios mecânicos também escrevem. Mas para que Chico escrevesse em hebraico, ele tem, nos seus arquivos anteriores, ele já passou em um dos países que falava o hebraico, e ele sabia o hebraico devido às pretéritos. Por exemplo, uma pessoa, uma psicografia em inglês, ele tem que passar num país que falava o inglês, francês na França, certo? Ou outros países que falavam francês. Ele tem de ter, dentro dos seus arquivos, o conhecimento daquilo que está escrevendo e como está escrevendo. E para as pessoas sentirem que a doutrina dos espíritos tem um conteúdo muito grande, muitos casos de Francisco de Chico Xavier, Emmanuel escrevia de trás para frente, para ver, tem que botar no espelho. O negócio é sério. Né? Para você ver como são as coisas,
Divaldo Pereira Franco estava ele estava com Gasparito na Inglaterra, e acho que Lula tem conhecimento desse caso. Ele estava fazendo, estava no palestra, e Gasparito estava fazendo a pictografia. Desculpa. Então chegou um evangélico e começou a conversar e pediu para falar com o Divaldo naquele momento. E Divaldo começou a conversar com ele. E Gasparito estava isolado atrás de uma cortina. E Gasparito, Gasparito, né? Gasparito. A família de Zíbia Gasparito. Gasparito, porque errei aqui, não saiu direito, mas perdão. Mas foi repreensivo aqui pelos mentores, aqui, minha esposa. Aí, Gasparito estava no outro lado, aí Divaldo disse, o senhor tem dentro do seu bolso, uma carteira que tem uma fotografia. Aí ele ficou assim, tenho. Quem foi esse? Ele disse, foi uma pessoa conhecida que morreu há pouco tempo. Aí Divaldo disse, eu posso olhar essa foto? Aí ele disse, olhou assim, ficou assim, disse, posso. Aí pegou a carteira e tirou a foto do rapaz. Quando tirou a foto do rapaz, Divaldo mostrou a foto. Aí disse, agora vamos olhar aqui o negócio. Por favor, Gaspar, traga aí o que você fez, a fotografia. Quando Gasparito trouxe a fotografia, era a foto do rapaz, Aí botaram assim, e coincidiu os dois. Quer dizer, é a foto do rapaz que estava na carteira do evangélico, naquele momento. Então, são coisas... Reforçando aí, o Gasparito era aquele que pintava, né? Aquele pintava, Ele aquele pintava com mediunidade. Com a mediunidade. Então, é a mesma coisa do caso aí, a questão do poliglota, aquele que falava inglês, ou fazia psicografias em línguas outras. A semimecânica é aquele que a pessoa fica, quando isso acontece muitas vezes, nós médios, que é mais... pois não, Franciele, vamos lá, diga. Mas essa parte que o senhor falou, isso não é do capítulo 16, não? Ela também se encaixa nesse do médio mecânico ou semimecânico? Porque é o seguinte, isso é um caso que nós contamos, porque isso é uma questão mediúnica, tá certo? E, no Sim. caso, o mediúnico, o semimecânico, ele não tem ele não tem conhecimento daquele que está escrevendo, como o Chico. O intuitivo, a gente está sabendo imediatamente. E o semimecânico, Franciele, é aquele que muitas vezes você sabe o que está escrevendo, muitas vezes você não sabe o que está escrevendo. É vago, você fica vago naquele momento e você não está... às vezes você sabe algumas palavras, algumas frases, mas você não sabe do texto todo que você está escrevendo, porque você está sonolento ao seu lado, ao lado do médico, sonolento, e não está entendendo, compreendendo o que está escrevendo. Então, você fez. Por exemplo, tem médicos que atendem nos centros, às vezes o médico sabe a doença do enfermo, em certo momento, mas em certo momento ele não tem conhecimento, não fica tendo conhecimento daquilo. Muitas coisas, a pessoa chega para um médico desse e diz mesmo assim, olha, eu tenho um problema sério. Às vezes, o médico escuta, para ter exemplificação. Ele escuta, o semimecânico, ele escuta,
e sabe que aquela pessoa está falando. Mas, muitas vezes, quando chega um certo ponto, que o espírito que está atuando não quer que o médium escute, ele anula o médium fluidicamente. Então, o médium não vai escutar aquilo que o paciente está falando. Tem muitas pessoas que conhecem, têm um conhecimento de certos problemas, mas tem muitas vezes que, em certos... Por exemplo, se Lula for me dizer uma coisa, eu sou um espírito que está atendendo Lula, eu sou sim mecânico, então Lula começar a falar, fala. Eu estou escutando o que o Lula está falando, eu médio, e o espírito também está atuando ali, está escutando. Aí Lula disse, mas eu vou dizer um negócio ao senhor, ao senhor que realmente é isso que está acontecendo comigo. Aí o que é que o espírito faz? Anula o médium, anula, entre aspas, magnetiza o médium, vamos dizer assim, e o médium não escuta aquilo que o paciente Lula vai me dizer. Para quê? Por quê? Porque não é do interesse do médium saber aquilo que Lula está falando. Mas se Lula está dizendo uma coisa boa para o médium poderá exemplificar futuramente, o espírito deixa o médium escutar para contar. A Graci sabe, é uma médium subconsciente, muitas vezes ela pode saber certas coisas, mas certas coisas a Graci não vai saber, porque não é do interesse da Graci, e a Graci pode até não entender aquela conceituação, aquele processo que está acontecendo com o paciente. Então, aí é o símio mecânico. Você sabe em certo momento, e você não sabe em certo momento. Mas são os médios, como ele diz aqui, são o quantitativo de médio muito grande do subconsciente. Aquele processo, normalmente, tudo é evolução. Eu posso começar com um médio intuitivo, depois passo por um médio semimecânico, depois passo por um médico mecânico. Caiu? Não. Estamos escutando? Você passa por um médico semimecânico. A espiritualidade sabe até quando. Isso vem através do mundo espiritual, através da nossa da questão mental, né, da válvula pineal, né, chamada a fluidificação através das informações através da pineal. Então, são isso que acontece com os médicos. Então, voltando, nós sabemos, em certo momento, sabemos desses fatos, e às vezes não. Por exemplo, aconteceu um caso muito interessante. Alguém poderá falar, dizer certas coisas, e depois dizer, eu falei isso, aí fica assim. Às vezes escuta que está falando certas coisas que não, o médico fica ao lado, o espírito médico fica ao lado, escuta o nosso corpo físico falar alguma coisa que eu disse, depois ele volta, aí diz, vixe, mas eu falei isso. E às vezes são casos espirituais que acontecem no nosso dia a dia. É isso. Alguma coisa a mais que vocês querem colocar sobre o caso? Entendeu, Entendeu, Franciele? Entendi e vou perguntar uma coisa. Já aconteceu comigo assim, eu estar conversando com uma pessoa e a pessoa dizer assim, olha, não foi você que disse isso, não. Eu digo, eu não sei quem foi, mas saiu. Olha aí, a senhora falando disso aí agora, eu me lembrei. Foi. Então, são esses casos que acontecem, que muitas vezes até os espíritos fazem isso com os médios semiconscientes. A gente são conscientes, falamos certas coisas e depois dizemos, meu Deus, eu falei isso. São esses casos. É por isso que, muitas vezes, existem muitos problemas que, mesmo assim, existe aquele filtro que nós sempre falamos aqui. A gente tem de, mesmo assim, nós temos de procurar bloquear
algumas informações para que não traga o sofrimento para si e para os outros. Então, é o filtro. A gente consegue, porque nós somos... É por isso que, muitas vezes, vocês têm conhecimento... um médio mecânico, ele, ele não deverá da comunicação conviver sozinho. Então, Nilma, quer seu dizer, microfone, meu. foi. Diga, Franciele, quer falar? Desculpa, foi o dedo que bateu aqui no canto errado. Aí Tá acabou. certo, tá. É isso mesmo. Então, são esses casos que acontecem. O médico mecânico, muitas vezes, é por não estar só, sempre tem uma pessoa, principalmente quando ele está início de preparação espiritual através das mediunidades mecânicas, porque pode o espírito da comunicação ele não ter as condições de vetar, filtrar aquilo que o espírito está falando. Então, tem que ter uma pessoa ao lado dizer, não, isso daí não. Seu Renato, mas agora eu lembrei, chegou aqui no juízo, eu tenho uma amiga que eu acredito que a mediunidade, ela é mecânica, porque já aconteceu muitas vezes dela receber mensagens e às vezes passar quando dá passividade, mas pode perguntar a ela que ela não sabe o que foi que disseram, não. Aí ela pergunta a gente, quem foi que esteve aqui? Quando a energia é boa, ela sabe que foi alguém boa, porque ela sente a energia, mas quando não é, aí ela também sente aquela vibração que ficou, que não foi legal. Eu acho muito interessante essa mediunidade. Aí você tem dois casos, Francisco. É o seguinte, você vai ver a, o médium, o conhecimento mediúnico do médium, tá certo? E a questão de saber, como você já olhou aí, já perguntou se ela sabia aquilo que estava escrevendo, mas você disse que ela não sabe o que está fazendo. Então, é aquela questão de saber, na realidade, se ela está com condições de receber os amigos espirituais e não ter influência que venha trazer depois algo que venha trazer o sofrimento. Então, são mais ou menos esses casos. Tá certo? Alguma coisa Só, mais, amigo? só que assim, se for, quando ela escreve, se for para ela escrever, ela depois que o irmão deixa a mensagem, ela vai olhar. É, Se vê que não pode transmitir, ela não vai transmitir a pessoa. E se transmitir, for algum recado, ela vai procurar as palavras para poder falar, para não estar prejudicando ninguém é, nem magoando ninguém, né? é verdade. O intuitivo, a pessoa sabe o que está falando, o que está escrevendo. O sim mecânico, ele fica em dúvida, muitas coisas ele sabe da mensagem e não sabe. E o mecânico, ele não tem conhecimento de causa da o que está escrevendo. Tá certo? Vamos passar para a próxima? Vamos, Lula. Omar, Vamos. vamos E é lá. muito interessante esse agora, médiuns inspirados ou involuntários. Ele diz o que é o seguinte: todo aquele, tanto no estado normal como no estado de êxtase, recebe, pelo pensamento, comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser incluído na categoria de médios inspirados. Este, como se vê, forma variada de mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível, por isso que aos inspirados ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. A espontaneidade é o que, sobretudo, caracteriza o pensamento nesse último gênero. Isso é para uma lei, né? É uma.
Sim, está lido. Está Está lido lido, e bem então, lido. está lido, então pronto. Me diga alguma coisa sobre o tema. Aí, esse tipo de mediunidade do inspirado me parece que vai coincidir também com mecânico, vai ficar próximo. Só que ele não tem noção de que está sendo usado pelo espírito como instrumento. Pode até pensar que é uma ideia própria dele, mas contra as ideias que ele tinha, ou conceitos que ele tinha anteriormente. Ele se O que Nilma expressa, acabou de dizer. surpreendentemente, ele se manifesta de forma diferente. Né? Alguém que tem uma opinião durante toda a vida, o céu é rosa, e de repente vai falar, ou se expressar, ou escrever, e escreve que o céu é azul. Aquilo contraria o que ele pensava anteriormente, mas vem para ele e ele não sabe se aquilo foi uma mudança dele ou pode não ter nem ideia que está sendo utilizado como meio por um espírito, como um médium. Zé Antônio, Aí, nesse caso, mesmo ele tendo consciência de não é o que ele pensa, ele vai mudar o pensamento dele por indução do espírito? Do... Zé Antônio, é o seguinte, quando você está inspirado, você pega um texto e você faz o texto, porque a espiritualidade está ali auxiliando, você está inspirado naquele momento, aí dizer, olha, muitas vezes a pessoa chega mesmo assim, disse, uma pessoa faz uma palestra ali, na maçonaria, vamos dizer o caso aí, faz uma boa palestra, que eu estou dizendo o nome normal. Aí, quando termina, a pessoa diz mesmo assim, diz, rapaz, você falou, você estava inspirado, não é? É quando sai um conteúdo muito gostoso, uma palestra das melhores palestras que aquela pessoa tenha feito ali naquele momento, aí dizia, rapaz, você está inspirado. Então, é a mesma coisa que você na psicografia. Você faz a psicografia, você começa a dizer, eu vou falar sobre alma. Aí começa, pá, 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 e faz aquilo totalmente, quando termina um texto maravilhoso. Aí você vai ler e diz, Induzido. Induzido. está induzindo a você fazer, você está inspirado a fazer. Induzir alguém é fazer que alguém faça algo. Então, é o seguinte, você É, está inspirado, né? Né, Lula? Você está inspirado, microfone. é o microfone. Então, você, quando o involuntário, o espírito chega, você mesmo consciente, o espírito chega e diz mesmo assim, vamos dar um exemplo muito agora. Você pega você faz um texto, você está aqui conversando, você pensando em umas certas coisas na vida, e você está sentindo aquele problema, mas você não sabe. Vocês estão ouvindo normal? Não, não, Suzano, estava Renato, O Renato está Renato teve tá com problema problema de de sinal. microfone. Microfone. E imagem agora também. E a imagem dele Congelou. tá congelada. Acho que ele devia sair e entrar novamente. Problema na internet dele. O texto é muito claro, né, Omar?
eles, como se formam uma variedade de mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta, e aí muito menos sensível. Por isso que, ao inspirado, ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. Exato. Essa intervenção da força oculta porque ele não tem consciência que está sendo, vamos dizer assim, utilizado por um espírito para transmitir aquela mensagem, né? Renato, você deu uma saidinha do ar aí, a gente sentiu sua ausência, mas a gente continuou discutindo aqui o texto. O Renato está com o microfone fechado. Abriu. Então é o seguinte, voltando, não sei, no caso aí, você pega e faz um texto que não tem nada a ver. Em certos momentos que você, realmente, naquele momento, você não está pensando naquilo que está, ou está pensando e não tem uma solução. Imediatamente você, involuntariamente, você chega e faz um texto que pode resolver certos problemas. Então, eu chego para o Omar chega para mim e diz mesmo assim, Omar sente que eu estou com certo processo, Omar, a espiritualidade chega através de Omar e traz uma mensagem. Omar aí é involuntário. Ele está ali naquele momento, a espiritualidade. Omar não está nem sabendo o que vai fazer ou não, deixa de fazer ou não, e daí você chega e a espiritualidade passa através de Omar uma mensagem para mim. Isso acontece bastante. Muitas vezes a gente está no centro, a gente estava no centro espírita, quando da fé chegava uma pessoa e dizia mesmo assim, disse, Renato, eu estava ali, o Espírito chegou e me deu essa mensagem. Ela é uma pessoa involuntária, ela não estava ali para fazer aquilo, na realidade, fazer aquela mensagem. Mas, involuntariamente, os Espíritos pegaram, ela estava naquele momento ali, o Espírito pegaram e deram a comunicação. Então, são essas coisas que acontecem nesses dois casos. Oi. Renato, não me lembro se foi a Glaci que deu um exemplo de que, chegando no centro espírita, alguém que ia fazer uma palestra ou falar sobre algum assunto não pôde comparecer e chamaram ela para falar. Se não me engano, foi ela. Ela não estava preparada, mas assumiu, chegou e se saiu muito bem. Seria, eu acho que, um exemplo de mediunidade inspirada ou involuntária. Ela estava aí, no caso, tá entendendo? Ela não estava nem esperando. E quando os espíritos chegaram e dizer, vai lá. É a mesma coisa, Omar, você chegar no ambiente que vocês convivem, aí faltou o palestrante, aí você está ali, não está nem pensando, Omar vai dizer algumas palavras. Quando você diz 2, 3, 4 palavras, aí a espiritualidade aproveita, aproveita e dá. Quantas, eu não tive conhecimento porque eu não participava, mas eu soube quantas mensagens São João Cecílio da Costa dava nas maçonarias. São João Cecílio. Ninguém tinha conhecimento de causa, São João Cecílio ia, se apresentava, ele mesmo, sabendo da situação médica altamente, um potencial muito grande, ele chegava e dava, inspirado, ou involuntariamente, a espiritualidade chegava para ele e disse, eu posso fazer uma palestra, eu posso usar a sua mediunidade para fazer a palestra. Aí ele, meu irmão, tranquilo, confiante, ele dava a palestra todo dia. Nem era São João Cecílio, era o Espírito que estava falando através de São João Cecílio. Se eu não me engano, tem uma loja maçônica com o nome dele. Tem. Era uma homenagem a ele. Homenagem a São João Cecílio. Acho que é ali na cidade da Esperança. Parece que está lá, não sei. Parece que antigamente ele sempre participava lá na cidade da Esperança, mas não sei se é lá no 21 de maio. É 21 de maio, né? Na cidade.
Tem 21 de várias março. de março, né? Eu só É, mudei um mês. 21 de março. Acho que é que tem do Grande uma Oriente. é. Então, é isso, os inspirados e o voluntário. Agora, se já que você afasta-se um pouquinho, fala também um pouquinho. Agora eu entreguei, tá na paz. Exatamente, isso aí aconteceu comigo, né? Que até eu fiquei assim, aí Dona Graça vai, você sabe que você é ajudada, e eu fui, fiz a palestra tudo. E a gente é inspirado em todos os dias e todas as horas. Às vezes a gente para fazer uma coisa e a gente desvia e é tipo assim, faça por aqui. Eu lembro, sempre quando eu lembro dessa, porque no Evangelho nos fala como na época de Jesus com Pedro, na época de Jesus com todos, né, os apóstolos. Mas eu falo também na inspiração dele, porque eu falo como se fosse uma inspiração. No momento em que Pedro estava jogando a rede para um lado e não pegava peixe, precisava pegar para não perder a sua casa, seus bens, porque era um imposto que ele tinha que pagar, né, na época, e ele estava louco, louco, desesperado e não aceitava, não acreditava ainda no Cristo, não entendia ainda, e Jesus inspirou, mas na linguagem do Evangelho, a gente faz até a imagem, nos filmes também a gente vê as imagens, né? E Jesus diz, agora joga, vai, volta e joga para outro lado, e a gente, é isso aí, às vezes a gente tá numa situação e não vê o outro lado, e o outro lado nos mostrando, né? E quando você usa do seu coração, você usa da sua intuição, da sua inspiração, você vê que o negócio só vai. Isso aí a gente é inspirado não só em palestras, não só em casos assim como de Simão Pedro, mas, sobretudo, sobre as nossas aflições, sobre as nossas, né? A gente é como diz, veja o que tu estás pensando, que estás atraindo quem quer que esteja do teu lado. E é isso aí, os mensageiros o tempo todo junto com a gente, junto com o nosso anjo da guarda e com o nosso guia espiritual, que faz grande diferença, que a gente às vezes esquece até de falar e agradecer, né? Ao acordar e ao dormir, entregar o desdobramento na paz, né? Que a gente faça o negócio do trabalho direito. É isso aí, Graci. É aquela história, você, em qualquer lugar, os amigos espirituais estão ajudando. É a questão 459, a diferença do mundo espiritual sobre o mundo material. Então, tá aí, em qualquer lugar, em qualquer momento, para a gente fazer um ato, a gente primeiro tem de saber, tem de entender o seguinte: você tem que estar à disposição do mundo espiritual, ou você está à disposição de fazer o bem. Quando você está à disposição de fazer o bem, aí os amigos espirituais aproximam e dão um suporte para que você possa fazer aquilo que você está fazendo, que irá fazer o que está fazendo. É você dar uma palavra de conforto ao amigo, é solucionar um problema de outro amigo, é fazer uma coisa para aquele que a gente não sabe nem quem é, e assim vai. Fazer uma prece para um inimigo, a espiritualidade está sempre presente para nos auxiliar. Quando a gente pensa no bem ou como no mal, a aproximação dos amigos espirituais estão sempre presentes. É a mesma coisa que eu já disse uma vez aqui. Se você for assistir um filme bíblico, qualquer que seja ele, ou principalmente um que tenha um bons ensinamentos, o que vai se aproximar? Os amigos espirituais, bons, ou aqueles que estão querendo crescer. Você está sendo involuntário aí, trazendo esses amigos para assistir aquele filme. Mas se você na mesma hora estiver assistindo um filme de guerra, o que vai se aproximar de você dentro do seu lar? Aqueles que gostam, dos espíritos que gostam de ir do tipo de guerra, de filme
que é o de guerra. E quando se fala em guerra, aí a mudança do fluido é totalmente diferente. Nós temos de ter consciência de que nós podemos assistir tudo, mas temos de zelar pela nossa vibração. Eu posso assistir um filme de guerra aqui e não ter uma vibração daquele filme, porque o filme passa a mensagem, e psicologicamente a gente recebe. Mas chega um certo dia que aquele filme está passando aí, você está assistindo, mas não tem nada a ver, parece que ali está passando para você. Mas muitos, às vezes, entidades que estão do nosso lado, que gostam, que se aproximam, para assistir. Eles vão vibrar naquela faixa. Uma vez, para terminar, que já está no 19 horas, um amigo, um rapaz de Salvador, ele é espírito, e uns amigos já pediram para ir para lá para brincar o carnaval. Olha que situação. E se a gente pode ir para o seu apartamento, ele, como um amigo, isso, aquilo, outro, pode. Mas a gente vai brincar o carnaval. O que é que eu posso fazer? Eu não vou. Aí passou o carnaval. As entidades que vieram com esses amigos dele para dentro do apartamento dele, passou 15 dias para que eles possam fazer aquela evangelização desses espíritos, os amigos espirituais tirarem aqueles espíritos daquele convívio, porque ele disse que fez evangelho para evangelizar aqueles que estavam na sua casa. Por quê? Porque eles foram para o carnaval, aqueles que também tinham a questão de vibração do carnaval, aproximaram dele e levaram onde eles iam, os amigos espirituais de afinidade ia e ficavam no seu lar. Então, são essas casos que a gente encontra no nosso dia a dia. Nós espíritos, temos conhecimento do Evangelho de Jesus, nós temos que viver nossa vibração. É isso. Nós somos santos, nós não devemos ser santos, mas temos nossa vibração. Como nós vibramos, como nós vivemos, como nós podemos nos melhorar, para que nós possamos viver uma vida melhor. Então, vai depender muito de nós. E Jesus sabe, a espiritualidade sabe, está sempre consciente daquilo que nós estamos fazendo. Vigiar os nossos pensamentos, né, Renato? É verdade. Tá certo? Eu agradeço. Antes de você agradecer, Renato, só olhando aqui, nós ficamos no 161, aqui do slide, certo? Aí 162, eu estava olhando aqui, cadê? 162. Passa. Deixa eu passar, deixa eu conseguir passar, espera aí. Porque o negócio aqui, só quem tem essa experiência é Amadeu. Então não tem problema não. Assim. O 162 aí volta para o 14, que é a mesma coisa que nós falamos aqui do 15. Eu acho que bem interessante a gente frisar que nós vamos ter que começar sábado que vem no 163, que é a continuação do capítulo 15. Tá bom. Tá certo? Agradeço a vocês, certo? Obrigado. E outra coisa, vamos terminar com a prece, né? E nós temos a dupla espírita cantora, né? Que pode fazer uma prece no violão e voz. Pois é, vamos elevar nossos pensamentos ao alto, agradecer a espiritualidade por mais um sábado de estudo aqui mediúnico, com esse grupo, e agradecer primeiro ao Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, ao nosso mestre, modelo e guia Jesus, a Maria Santíssima, e hoje, em agradecimento também ao São Francisco de Assis. Então, finalizando nosso estudo e agradecendo a tudo que já foi dito, vou cantar a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão,
Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Se houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muita paz para todos. Bom dia, bom sábado, paz com Jesus a todos. Bom dia! Bom dia, Bom dia, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia, Zé Antônio, Mar.